Quem assistiu a nossa live sobre Snyder Cut já sabe que esse vídeo ia abrir a semana. Eu estou falando de A Saga Completa de Martha Washington no Século XXI, publicação que está sendo trazida pela Devir aí, especialíssima, 608 páginas dessa obra louca, ensandecida e obrigatória de Frank Miller e Dave Gibbons. Pela primeira vez no Brasil, todas as histórias dessa personagem compilada em um único volume. Nesse vídeo, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que se trata a história de Martha Washington e por que vocês devem ficar atentos a essa publicação. A HQ já está em pré-venda da Amazon e reúne material que foi desenvolvido ao longo de 17 anos. São 17 anos de parceria entre Frank Miller e Dave Gibbons, trazidos agora pela Devir ao Brasil. Martha Washington é uma personagem criada entre 88 e 89 e publicada pela primeira vez em 1990 na minissérie Grito de Liberdade. Esse material originariamente é da Dark Horse. No Brasil, duas editoras publicaram. Em 1992, a Globo publicou com o nome de Liberdade, a primeira minissérie, que é Grito de Liberdade. Também temos a editora Mitos, que publicou Liberdade a Qualquer Custo, que é a primeira, o Preço de Liberdade, e também Martha Washington Vai à Guerra. Então, nós temos aí algumas partes dessa saga, mas nós nunca tivemos um material completo no Brasil. Mas quem é Martha Washington? Bom, a personagem do Frank Miller se inspira no nome da mulher de George Washington. A primeira-dama dos Estados Unidos dá nome à personagem que nasceu no ano de 1995, numa realidade distópica, onde os Estados Unidos são governados pelo presidente Rexall, um fascistoide sem vergonha pra caramba, que criou verdadeiros campos de concentração que ele chama de condomínio para as populações de baixa renda. Obviamente, esses condomínios de baixa renda, esses campos de concentração, são o habitat natural da Martha Washington, que cresceu passando por todos os tipos de perrengue. Tanto é que ela acaba sendo despejada e vê no alistamento na Pax, que são as forças de paz estadunidenses, a única saída para ela ter o que comer e para ela ter como viver decentemente. Numa dessas missões na Pax, ela acaba parando no Brasil, vejam só, defendendo a floresta amazônica contra criminosos empresários inescrupulosos. E quando vocês verem do que se trata, cara, é interessantíssimo, é muito bacana saber quais são esses empresários que estão tentando dominar a floresta amazônica. A atuação da Martha Washington nessa guerrilha na floresta amazônica dá um certo destaque para ela, e isso incomoda muito uma determinada pessoa que está acima dela na hierarquia e que tinha seus planos lá próprios para tudo aquilo que estava acontecendo na floresta. A partir de então, a gente tem uma série de coisas que lembra teorias da conspiração, personagens, figuras políticas muito fortes dentro desse contexto que se destacam, que acabam sendo aliados dela, e nós temos o surgimento de outros personagens que ao longo dessas 600 páginas nós vamos ver muito e que serão bastante importantes, seja como antagonista, sejam como aliados dessa soldado, dessa guerreira chamada Martha Washington. Uma pessoa que, apesar do grande intelecto dela, acaba dependendo de seus atributos físicos e acaba dependendo de como ela consegue ter uma performance bacana no lado da violência, da guerra, para sobreviver, para ganhar algum destaque. Grito de Liberdade, a minissérie que abre esse compilado da Devir, é sem dúvida nenhuma melhor, o que não quer dizer que os outros não sejam gibis, publicações de qualidade. São bem legais mesmo. No entanto, como o Miller tinha brigado com a DC Comics e levado isso para Dark Horse, cara, Grito de Liberdade se tornou a publicação independente mais bombada e mais rentável, inclusive, do período onde ela foi publicada, com indicações a prêmios, com premiações. É um gibi, cara, que realmente vale a pena ser lido. Se existe um mérito em toda essa jornada, juntando o Gibbons e o Frank Miller, é construir uma personagem que, independentemente do momento onde ela for retratada, como ela for adaptada ou até mesmo republicada, ela vai fazer sentido. Grito de Liberdade mostra a escalada de uma questão intervencionista dos Estados Unidos, não muito diferente do que a gente já viu no nosso mundo, fala sobre genocídio, fala sobre abuso de autoridade, fala sobre não preservar o meio ambiente, as consequências que isso pode ter, o Estado mínimo enquanto distópico, deixando que as corporações estabeleçam próprias regras, forças mercenárias tomando lugar de exército, são temas extremamente relevantes e muito bem trabalhados nessa primeira história. Isso só mostra o quanto Frank Miller foi um autor que conseguiu captar o zeitgeist do momento que ele vivia e transpor isso para histórias de ficção. Infelizmente a gente não tem mais isso hoje em dia,
mas fica aí saudoso Frank Miller antes de sei lá o que aconteceu com ele. Entre Grito de Liberdade e Martha Washington Vai à Guerra, a gente tem 4 histórias curtas. Eu gostaria de destacar uma delas, chamada Insubordinação, que é uma homenagem feita a Jack Kirby por Frank Miller e Dave Gibbons. Jack Kirby, que morreu em 1994, e nessa história nós temos a Martha Washington numa Manhattan totalmente sitiada, se encontrando com o super soldado e tendo um papo muito bacana com um soldado que foi preparado geneticamente para ser o grande defensor dos Estados Unidos em tretas militares. É uma história curtinha, mas é uma história super forte. Em Martha Washington Vai à Guerra, que é a segunda história desse compilado, a nossa querida protagonista ela já é uma tenente participando da Segunda Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Tem bastante coisa diferente ali. A gente tem um personagem que já apareceu no primeiro momento, que agora volta como grande arqui-inimigo, grande antagonista. Nós temos ela se questionando, nós temos um desenvolvimento de personagem que o ritmo frenético da primeira minissérie não permitiu, e agora sim, Martha Washington começa a se perguntar qual é o verdadeiro lugar dela no mundo. Quem é que são os meus verdadeiros amigos, quem são os meus inimigos, quem realmente me ama. Então essa minissérie ela aprofunda aspectos que a primeira não é que ignorou, mas não teve tempo de trabalhar tão a fundo. Aqui a gente tem um Miller bem mais pancada da cabeça, não sei se já era a sementinha do mal da cabeça do cara começando a transtornar os pensamentos. A gente tem a Martha Washington tomando decisões que a gente se surpreende, que nós não imaginaríamos que ela poderia tomar, mas a grande quebra é na questão artística, sem dúvida nenhuma. O Dave Gibbons, ele inclusive redesenhou parte dessa história e apostou nas cores de Angus Mackey para trazer todo um novo conceito visual para a personagem e para o universo que a cerca. Para o bem ou para o mal, mudou. Eu não vou dizer que me atrapalhou muito, eu sei que é uma ruptura. Não vou bancar aqui o purista defendendo a arte, também não vou dizer que as escolhas foram as mais acertadas. Mas com certeza a gente não está lendo aí nenhum gibi da Wildstorm do início dos anos 90, não é aquele absurdo da Image, ao mesmo tempo que Martha Washington estava sendo feito. Galera que quiser reclamar, reclama, galera que não quiser reclamar, não reclama. A história da Martha Washington continua ali, a saga continua sendo contada, e eu acho que isso é o mais relevante. Após Martha Washington Vai à Guerra, a gente tem 2 histórias pequenas. Uma delas chamada O Ataque dos Monstros Carnívoros, que na verdade é uma grande homenagem barra paródia à ficção científica dos anos 50 e 60. Aqui a gente tem certeza que o planeta Terra é muito pequeno para a nossa queridíssima Martha Washington e que os planos de Frank Miller eles vão muito mais além. E quando eu digo além, vai além mesmo. Tudo fecha nesse baita gibizaço em Martha Washington Salva o Mundo e Martha Washington Morre. São 2 histórias que terminam digamos assim, a jornada de Martha Washington, não só no mundo, mas na vida. A primeira é um conto doidaço, no qual Martha Washington tem como principal inimigo uma inteligência artificial. A gente começa a perceber um lance extrapolando totalmente aquilo que era o início. Nós sempre tivemos a presença da tecnologia e nós sempre tivemos Martha Washington como o ponto focal onde tudo convergia. Só que agora, cara, a escala é muito alta. Talvez algumas pessoas possam olhar com certa desconfiança, outras pessoas vão adorar. Eu gostei, eu achei muito legal toda essa jornada que levou ela até o ponto onde ela se torna uma heroína que realmente fez a diferença na história da humanidade. As últimas palavras que ela diz ao final de Martha Washington Salva o Mundo, elas são lindas e elas são emblemáticas. Elas marcam o fim de uma jornada da personagem em tudo aquilo que é ligado ao nosso planeta e talvez o início de um destino muito maior. Mas não adianta ter um destino muito maior, dar a entender, encerrar a jornada, se a gente não souber como essa mulher morreu. Então passou um tempo, em 2006 o Miller apresenta um roteiro para o Dave Gibbons. Dave Gibbons diz que vai às lágrimas olhando aquele roteiro, e ele faz uma história contando como Martha Washington morre. Essa história que fecha esse mega encadernado da Devir, e é a história que faz com que a gente sinta o quanto um texto e o quanto uma arte, num conto, num lance fechadinho, pequeno, pode ser poderoso.
Martha Washington é uma história extremamente visual, Martha Washington é uma história pronta para virar uma série de TV, de streaming ou para o cinema. Martha Washington ficaria muito bem com Lupita Nyong'o no papel da protagonista, ficaria bem com Zendaya no papel da protagonista. Ela é uma personagem que permite atrizes de diversas idades interpretarem, dá para mexer um pouco no roteiro. A questão dos anos marca muito o início de cada quadrinho, mas é só alterar os anos ali. A gente sabe que o Frank Miller ele não poderia imaginar quanto tempo levaria para ela ser adaptada. Esse é um desejo meu. Mas o desejo que eu tenho, acima de tudo, é que a galera do Brasil compre esse quadrinho, porque eu não vou perder meu tempo fazendo vídeo realmente sobre coisas que eu não gosto. Eu não sou daqueles caras que gostam de fazer vídeo para meter pau em algo. Eu sou daqueles caras que gostam de ler alguma coisa agradável e recomendar a vocês. E eu recomendo toda essa delícia que é a saga completa de Martha Washington no século XXI, que a Devir está relançando. Galera, é um tijolão daqueles que dá um prazer, um amor de abraçar. Agradeço muito ao pessoal da Devir ter me mandado esse material antecipadamente para eu poder ler e para poder falar para vocês. Corre lá que está em pré-venda, os links estão aqui embaixo, não te esquece, dá o teu joinha, comenta, não deixe de te inscrever no canal, chega junto, o Blockbuster está produzindo cada vez mais conteúdo para vocês, trazendo coisas bacanas, como Martha Washington, como muitos lançamentos da Devir. Galera, um grande beijo!